Olá, o meu nome é Nelson Viegas, é com prazer que estou aqui novamente convosco para vos trazer a terceira mensagem da série A Nota Promissória. A primeira mensagem foi pregada há 3 domingos atrás e tinha como título precisamente o nome do livro, A Nota Promissória. Falava de parentalidade e falava, portanto, da relação de amor que Deus tem para connosco, do facto de Deus nos ter feito, portanto, os seus filhos. A segunda mensagem tinha como título Lugares Secretos, portanto, abrangia o 7º capítulo, portanto, do livro. E falava, portanto, da qualidade de vida que nós devemos ter com Deus, ao nível da comunhão, ao nível, portanto, da relação pessoal que nós devemos ter com Deus. Portanto, esta terceira mensagem chama-se Embaixadores de Cristo, está também baseada, aliás, todas as mensagens estão baseadas, portanto, no livro A Nota Promissória, portanto, e abrange o capítulo 8, 9 e 10. Sobre, portanto, o livro, ele está disponível, como sabes, online, portanto, podes ler diretamente, portanto, a partir da internet, do teu telemóvel. Basta digitar www.notapromissoria.tk. Também tens não só a possibilidade, portanto, de ler os capítulos, como podes ouvir neste momento até ao 15º capítulo em audiobook, portanto, também gravei os capítulos para que possas, portanto, ouvir em qualquer circunstância. E tem também, portanto, já as 2 primeiras mensagens gravadas e que foram transmitidas aqui online, portanto, no Facebook, estão também lá, portanto, disponíveis para poderes ouvir, da mesma maneira, portanto, que esta também estará lá disponível. Ora, esta mensagem chama-se Embaixadores de Cristo. Ela está, eu espero que seja uma mensagem muito objetiva, não sei se vai ser longa, se vai ser curta, mas é muito objetiva, está dividida, portanto, em 3 partes muito específicas e o tema da mensagem, portanto, é precisamente Embaixadores de Cristo. Vamos então começar. Eu queria começar contigo, portanto, lendo uma passagem que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 14 a 16 e depois o versículo 20. E diz assim: Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E depois o versículo 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E eu vou falar um pouco primeiro sobre este versículo 20, ainda que não seja o foco, portanto, da mensagem, mas quero fazer aqui um enquadramento relativamente a alguns aspectos que são importantes nós percebermos relativamente à nossa vida cristã. Portanto, Jesus aqui afirma, neste capítulo 17, para que todos percebamos, Jesus está a orar, está-se a despedir, portanto, dos seus discípulos, a sua vida está a chegar, portanto, ao fim aqui na terra, portanto, a sua missão está-se a cumprir. Depois deste evento ele vai ser preso, portanto vai ser julgado, vai ser crucificado, vai morrer, vai ressuscitar, portanto são os eventos anteriores, portanto, à sua morte. Ele está a orar, é uma das poucas orações públicas que Jesus faz a Deus. Como eu costumo dizer, é uma oração pública para a memória futura, porque ele fala, portanto faz uma oração em voz alta, de forma que seja ouvida, neste caso, pelos seus discípulos. E ele introduz aqui esta variável, neste versículo, diz não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra de quem? Pela palavra destes, pela palavra dos discípulos, portanto, hão de crer em mim, hão de crer em Jesus Cristo. Portanto, tudo aquilo que existe na Bíblia que era, portanto, para os discípulos, que era para os apóstolos naquele tempo, existe e é também para nós. Portanto, aqueles que pela sua palavra hão de crer em Jesus Cristo não são apenas aqueles a quem os discípulos, portanto, ou os apóstolos pregaram a palavra, mas é para todos aqueles, sim, que receberam, que depois retornaram a pregar e que outros receberam e tornaram a pregar e outros receberam e a palavra, portanto, foi sendo passada de geração em geração, foi escrita, portanto, e 2000 anos depois, hoje nós temos a palavra de Deus escrita e cremos em Jesus Cristo através, portanto, da palavra que foi escrita pelos apóstolos e pelos discípulos e pelos profetas, todos aqueles, portanto, que foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Portanto, essa palavra chegou até nós, portanto, e através dessa palavra nós cremos, portanto, em Jesus Cristo. Portanto, tudo aquilo que existe e aquilo que Jesus neste momento, portanto, falou nos capítulos 14 e 16, portanto, aplicam-se também à nossa vida, portanto, não é exclusivo para os discípulos. Portanto, e o que é que o Senhor está a dizer aqui? Que Ele deu a palavra aos discípulos, portanto, e o mundo os odiou. E odiou porquê? Porque eles não são do mundo, assim como Jesus também não é do mundo. Portanto, temos aqui 2 afirmações, ou uma sentença com 2 afirmações, que diz os discípulos não são do mundo, eles não são do mundo, e tal, a mesma coisa se aplica a nós também não somos do mundo, eu não sou do mundo, tu não és, portanto, do mundo, tal como Jesus Cristo não é do mundo. Contudo, Jesus continua a orar ao Pai e diz, não peço, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Portanto, temos aqui também, numa sentença, 2 afirmações, portanto, ou dois pedidos que Deus faz ao Pai. O primeiro é para não
nos tirar do mundo. Portanto, se às vezes te questionas porque é que ainda estás aqui, o que é que andas aqui a fazer, o que é que andamos aqui a fazer, bom, uma das razões é pela qual Jesus orou para não nos tirar do mundo. Portanto, mas essencialmente pediu-nos para nos livrar, portanto, do maligno. Ora, a questão que está aqui é, nós percebemos com alguma facilidade que Jesus Cristo não é deste mundo, sabemos que Ele é Deus, portanto veio do Pai, mas às vezes temos alguma dificuldade em perceber que nós também, portanto, não somos deste mundo. Então nós temos que perceber, se não somos deste mundo, de onde é que nós somos. Uma das formas de perceber de onde é que nós somos é através, portanto, de uma conversa que Jesus Cristo tem com um judeu, portanto, importante, um homem, portanto, importante do judaísmo naquela altura, chamado Nicodemos, que em determinada altura, portanto, da noite, nós lemos esta passagem no capítulo João, no Evangelho de João, no capítulo 3, que, portanto, no decorrer da noite vem ter uma conversa, portanto, com Jesus. Ele queria perceber um bocadinho o que é que Jesus andava ali a fazer, qual era o seu objetivo. Portanto, não nos esqueçamos que Israel, portanto, estava debaixo do jugo romano, já se tinham levantado, portanto, vários profetas, vários supostos candidatos ao trono de Davi, portanto, que queriam acabar com com o domínio, portanto, romano naquela região. Portanto, e eles queriam saber, viam que Jesus era realmente muito popular, fazia coisas maravilhosas, portanto, e este líder judeu, portanto, queria perceber quais eram os objetivos de Jesus, portanto, e vai ter com ele e faz uma afirmação, portanto, lisonjeosa, não é? Dizendo, mestre, sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Ora, Jesus responde de uma maneira estranha, parece que Nicodemos está a falar em alhos e Jesus responde em bugalhos, dizendo, na verdade te digo, se não nasceres de novo, não podes ver o reino dos céus, se não nasceres de novo, não podes conhecer o reino dos céus, não podes entrar no reino dos céus. Isto é uma afirmação estranha, de tal forma que é estranha que Nicodemos diz aquilo que tu dirias e que eu diria também. Como é que pode ser um homem, como é que pode ser que um homem, sendo velho, volte a entrar, portanto, no ventre da sua mãe e torne a nascer? Portanto, essa coisa de nascer de novo não é verdadeiramente possível. Portanto, aparentemente é esta a afirmação de Nicodemos. Jesus Cristo, portanto, explica que é preciso nascer da água, portanto, e do Espírito. E diz, sendo tu um homem, portanto, em Israel, um sábio, portanto, não entendes estas coisas. Na realidade, portanto, a palavra utilizada aqui para nascer de novo não é necessariamente de novo. O vocábulo, portanto, grego utilizado é anotem. E anotem significa de cima. Portanto, a condição para nós podermos entrar no reino dos céus, a condição de nós podermos nascer de novo, a condição que nós temos para poder ver o reino de Deus é nascer de cima. E nascer de cima significa exatamente nascer de Deus. Todos aqueles que nascem de Deus são aqueles, portanto, que podem ver Deus. Na verdade, quero fazer aqui um parênteses para te explicar um pouco, apresentar-te apenas uma perspectiva das milhentas perspectivas que existem, que outros estudiosos da palavra podem, portanto, apresentar e estarão também corretos. Todos nós somos criação de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, todos os homens têm uma relação com Deus na qualidade de criatura, porque todos foram criados por Deus, seja o cristão, seja o judeu, seja o muçulmano, seja independentemente da raça, do país de origem, do credo, da religião. Portanto, nós somos todos criação de Deus, fomos todos criados por Deus. E nessa qualidade de criatura nós temos, portanto, uma relação com Deus, nós somos produto de Deus, portanto, somos sua criação, ok? Contudo, nem todos são filiação, portanto, de Deus. Uma coisa é ser criatura, não é? Uma coisa é ser produto, uma coisa é ser fabricado, outra coisa, portanto, é ser gerado, outra coisa é vir de Deus, portanto, nascer de Deus. Portanto, só aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, portanto, só esses lhes é dado o poder de se tornarem filhos de Deus, de passarem da condição de criatura para, portanto, a condição de filho. E é disso que Jesus Cristo, portanto, está aqui a falar. Nós temos dois nascimentos, nós nascemos duas vezes, alguns de nós nascem, portanto, duas vezes, e nós podemos ler isso. Eu vou utilizar uma passagem, portanto, da Bíblia para explicar, duas passagens para explicar, portanto, estas formas de nascer. Nós lemos isto em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e depois o versículo 23. O versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, a nossa regeneração, convém fazer aqui, portanto, este parênteses, vem através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja,
Jesus Cristo não ressuscitou, então nós não fomos regenerados, portanto, para uma nova esperança. Mas como Jesus Cristo ressuscitou, portanto, a Bíblia diz que ele se tornou o primogénito, portanto, de muitos irmãos. O próprio Senhor afirma, hoje te gerei. Está a falar de quê? Está a falar, portanto, da ressurreição de Jesus Cristo. Ele torna-se, portanto, o primeiro primogénito de uma enorme família, portanto, de irmãos, de todos aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, se tornam, portanto, filhos de Deus. Portanto, diz aqui que ele nos regenerou. E depois, no versículo 23 diz assim, tendo renascido, ou sendo de novo gerados, okay, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Portanto, nós temos aqui duas sementes, uma que é corruptível e outra que é incorruptível. A primeira semente, que é corruptível, semente, se bem, portanto, podes perceber, portanto, são duas palavras relacionadas, semen, portanto, e semente, são exatamente a mesma raiz, portanto, podemos dizer que são exatamente a mesma palavra. Portanto, aqueles que são gerados de semente corruptível, ou do sêmen, portanto, do homem, portanto, é este ser natural que nós temos aqui, portanto, em carne e osso, cuja inclinação, portanto, natural são as coisas da carne, são as coisas do mundo, é a concupiscência dos olhos, portanto, são os prazeres, portanto, do mundo. Essa é a primeira natureza, é uma natureza corruptível, não só porque o nosso corpo, portanto, é corruptível, portanto, vai acabar por se desfazer, vai acabar por perder, portanto, faculdades, até que na ressurreição nós tenhamos, portanto, um corpo à semelhança do corpo de Cristo, glorificado, transformado. Mas neste momento, portanto, nós somos nascidos de semente corruptível e temos uma inclinação, portanto, natural para as coisas da carne. Contudo, quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida a Deus, o Espírito de Deus vem habitar em nós, portanto, Ele comunga com o nosso próprio Espírito, portanto, e faz com que nós sejamos regenerados, portanto, de uma semente que é incorruptível, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Quando diz que Jesus Cristo vem fazer morada, portanto, em nós, quando diz que aquele que se une a Deus é um só Espírito, portanto, com Ele, significa que nós passamos a ter a natureza divina. Nós deixamos de ter, portanto, a inclinação da carne e passamos a estar inclinados para as coisas do Espírito. Portanto, e quando nós passamos a estar inclinados para as coisas do Espírito, nós deixamos de ter prazer, portanto, nas coisas da carne. Não significa que a gente deixe de ter prazer na vida, não. Nós temos muito mais prazer, tornamos pessoas muito mais alegres, com muito mais alternativas, com muito mais capacidade, portanto, de vencer e de resolver, portanto, as vicissitudes que o próprio Jesus Cristo, portanto, apresenta no Evangelho de João, também penso no capítulo 16, que diz, no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, portanto, esta capacidade de ter bom ânimo resulta, portanto, da fusão espiritual, portanto, que nós temos com Deus, que o nosso Espírito tem, portanto, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo que vem, portanto, habitar em nós. É nessas circunstâncias que nós, ao tornarmos filhos de Deus, passamos, então, a ter nascido, portanto, de cima. E esta semente que é a palavra de Deus, portanto, é em nós incorruptível. Significa que não se corrompe, portanto, não vai haver a corrupção. Portanto, nós fomos chamados para a eternidade, nós fomos chamados para viver para sempre, sem nunca mais vermos qualquer forma, portanto, de corrupção. Ainda que o nosso corpo, portanto, termine a sua função, portanto, nesta terra, quando se cumprirem os dias da nossa vida, contudo, o nosso espírito, portanto, permanece para sempre de forma incorruptível. Portanto, era isto que, de alguma forma, Jesus estava a explicar a Nicodemos. Eu penso que mais tarde, Nicodemos, portanto, acabou por perceber, portanto, esta explicação de Jesus, tendo-se tornado, acredito eu, portanto, um fiel discípulo de Jesus Cristo e um homem, portanto, nascido de novo. Contudo, a pergunta, portanto, mantém-se. E a pergunta é esta: se nós não somos deste mundo, portanto, já sabemos que vimos de cima, tal como Jesus veio de cima, a questão que se levanta é o que é que nós fazemos neste mundo? Portanto, o que é que nós fazemos neste mundo? Porquê que Deus quer, ou porquê que Jesus orou para que Deus não nos tirasse deste mundo? E é interessante, enquanto eu preparava, portanto, a mensagem, eu pensava no seguinte: se realmente não houvesse um propósito para nós estarmos no mundo, mal nós nos convertemos, devíamos morrer, porque, enfim, se não houvesse algo para nós fazermos aqui, se não houvesse um propósito de Deus para cada um de nós, se não houvesse uma missão, um plano de Deus para cada um de nós, portanto, aqui na Terra, como que sendo colaboradores, portanto, de Deus. Aliás, eu escrevi aqui uma frase, portanto, que queria ler no início, mas que vou ler agora porque me lembrei, portanto, ao falar disto, que diz assim: a Igreja é um contrato de parceria com Deus para completar a obra de Cristo, reconciliando o mundo com Deus. Portanto,
se realmente nós não tivéssemos um propósito, portanto, a fazer aqui na Terra, e repara bem, quando eu falo propósito, não é um propósito pessoal para a minha vida, é um propósito da minha vida para com Deus, é o propósito de Deus, portanto, para a minha vida, é o plano de Deus, não para a minha vida pessoal, não é disso que eu estou a falar, não é as coisas que eu quero fazer, não é disso que eu estou a falar. Portanto, eu estou a falar de um propósito de Deus para a minha vida, para Ele, ok? Das coisas que Deus quer que eu faça para Ele. Portanto, ou seja, eu estou aqui para fazer alguma coisa para Deus. Portanto, não estou aqui apenas para ser feliz, para ser alegre, para ter uma vida fausta, para ter uma vida abundante, ainda que sim, tenhamos todo o direito de a ter, mas nós temos um chamado, nós temos um mandamento. Nós estamos aqui, portanto, na Terra com um propósito. E é esse propósito, portanto, que nós temos que descobrir. Ora, o propósito não é juntar a igreja. Perdoem-nos aqueles, portanto, que provavelmente irão me criticar por esta afirmação, mas o propósito da nossa salvação não é para a gente se juntar, portanto, a uma igreja. Ainda que seja importante nós juntarmos a uma igreja, ainda que eu te aconselhe que, quando te converter, junta-te a uma igreja, junta-te a uma fraternidade, portanto, de irmãos, junta-te, portanto, a um grupo de pessoas que adoram Deus em conjunto, mas o objetivo, portanto, não é para te juntares a uma igreja. O objetivo é para que estejas no mundo. Muitas pessoas saem do mundo, entram na igreja e não percebem, portanto, que foram chamados para ficar no mundo. Foram chamados para ficar no sistema do mundo, sem pactuarem, portanto, com o sistema do mundo. Portanto, nós não somos do mundo, portanto, mas estamos no mundo. Deus diz que nós, portanto, que roga ao Pai, Jesus roga a Deus, para que não nos tire do mundo. Portanto, nós temos que ficar no mundo. Portanto, sair do mundo e escondermos dentro de uma igreja não é, de forma nenhuma, cumprir, portanto, com o propósito de Deus. Porque se nós não estivermos no mundo, nós não atuamos, portanto, em cima das coisas do mundo. E há muitas passagens na Bíblia, portanto, que referem exatamente, portanto, essa necessidade, como é que nós vamos ser sal, portanto, como é que nós vamos ser luz. Portanto, o próprio Jesus diz que não se acende uma candeia e esconde-se debaixo de um alqueire. Portanto, e que uma cidade edificada, portanto, no alto do monte tem que ser, portanto, visível para todas as pessoas. Portanto, nós temos que ser um farol, nós temos que ser luz no mundo, portanto, temos que estar no mundo sem pertencermos ao mundo, sem sermos do mundo, mas nós temos que estar, portanto, no mundo. Vamos ler 2 versículos, portanto, que atestam exatamente, portanto, aquilo que eu estou a dizer e que são importantes, que qualquer pessoa, qualquer cristão e qualquer pessoa, mesmo que não seja cristão, eu acho que tem este mandamento, porque eu acredito que os mandamentos de Deus são para todas as pessoas, não são apenas para os cristãos. E eu estou a rir porque estou a imaginar, portanto, alguém que não é crente evangelizar, portanto, Jesus. Mas eu penso que Paulo também, portanto, fala sobre isso, dizendo que não importa as razões, portanto, pelas quais as pessoas anunciam Jesus, desde que ele seja, portanto, anunciado. Mas em Mateus 10, portanto, versículo 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio do lobo. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Depois, em Mateus 28, 19, 20, talvez também uma das passagens, juntamente com João 3, 16, um dos versículos, portanto, mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre a grande comissão e diz: portanto, ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco, portanto, até à consumação dos séculos. Vamos, portanto, centrar-nos no primeiro verso: eis que vos envio como ovelhas para o meio do lobo. Portanto, quando Jesus Cristo diz: não os tires do mundo, eles têm que ficar no mundo, não basta só ficar no mundo. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas, que é a qualidade que nós somos, ovelhas, para o meio de lobos. Ora, todos nós sabemos que os lobos comem ovelhas. Portanto, dá a sensação, portanto, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, ele sabia exatamente do que é que nós estamos a falar. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa: se tu realmente não tens aflições, se a tua vida é uma vida completamente desprovida de aflições, portanto, estás em contradição, estás com uma espécie de epidural espiritual, porque é suposto teres aflições. Agora, se tu não estás no meio dos lobos, se nós não estamos no meio dos lobos, se nós não estamos a cumprir com a grande comissão, é natural que nós tenhamos uma vida sem qualquer tipo de tribulação. Mas isso é uma espécie de epidural espiritual. Vou ver se me lembro desta expressão que me saiu agora. Nós não fomos chamados, portanto, para ter epidurais espirituais. Nós fomos chamados, portanto, para ter tribulações. E essas tribulações vêm do quê? Vêm de nós estarmos, portanto, no meio dos lobos para transformar os lobos em ovelhas. É que nós não nos podemos esquecer que nós hoje que estamos na igreja, bonzinhos, sendo ovelhas, nós já fomos lobos. A Bíblia, inclusive, diz que nós fomos filhos da ira. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos como eles, filhos, portanto, da ira, filhos da desobediência. Agora, portanto, somos filhos de Deus, somos filhos da fé. Mas nós não nascemos assim. Nós antes fomos lobos, portanto, que comíamos ovelhas, até que alguma ovelha,
ovelha, portanto, nos transformou a nós também em ovelhas. Portanto, ou seja, o trabalho não é fácil de fazer, mas é mandatório, é obrigatório. Portanto, isto é uma injunção, portanto, que Deus faz à nossa vida, que Jesus faz à nossa vida, quando diz que nos envia, portanto, como ovelhas no meio dos lobos. Para quê? Para nós evangelizarmos, portanto, os lobos. Alguns dos lobos não vão querer ser evangelizados, alguns dos lobos vão nos perseguir, alguns dos lobos vão nos morder, mas nós não devemos temer aquele, portanto, que pode destruir o corpo, mas sim aquele que pode destruir, portanto, a nossa alma, pode lançar a nossa alma no inferno. E só há dois que o podem fazer, nós próprios, pelas nossas escolhas, e Deus, porque são os únicos que têm poder sobre a nossa vida. Portanto, e o versículo e a grande comissão, portanto, no capítulo 28 de Mateus, diz aqui três coisas que são muito interessantes, que é ir para fazer discípulos de todas as nações. Ora bem, onde é que estão essas nações? Podes ter sido chamado para ir para a África, para o Bangladesh, para o Brasil, para o Amazonas, para qualquer outro lugar do mundo. Mas as nações estão bem mais próximas de ti e de mim do que aquilo que nós imaginamos. Portanto, as nações são muitas vezes o nosso lugar de trabalho, são a nossa escola, são o lugar social, portanto, onde nós nos relacionamos com as pessoas. Portanto, ou seja, todos nós temos algumas esferas de influência na nossa vida. Portanto, nós temos a nossa esfera pessoal, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, depois temos a nossa esfera familiar. Portanto, na nossa nação familiar existem muitas pessoas que não são crentes, existem irmãos, primos, cunhados, existe uma imensidão de família, existe uma nação, portanto, na nossa família que ainda não foi alcançada, portanto, com o amor de Jesus, e nós somos chamados, portanto, a ir a essa nação. Depois existe a nação dos nossos amigos, portanto, a nossa esfera social, nos nossos relacionamentos, as pessoas do café, o ginásio onde vamos treinar, sei lá, os sítios onde vamos correr, os sítios no café, não importa, naqueles sítios onde nós socializamos com as pessoas, está aí uma nação de pessoas, portanto, que precisa de ser evangelizada. E no nosso trabalho também é uma outra nação, portanto, onde lidamos com centenas ou dezenas de pessoas, portanto, que estão ali à nossa volta, que são também uma nação que precisa, portanto, de ser evangelizada portanto, por nós. É aí que Jesus nos mandou ir, portanto, fazer discípulos dessas, portanto, nações. E depois, é interessante, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou dizer aqui talvez mais uma heresia que alguns se vão levantar. Eu não acho que seja uma heresia, porque este mandamento, tal como eu disse, portanto, é para todos, não é? Não é apenas para os pastores, para aqueles que são ordenados, portanto, dentro das igrejas. Este mandamento é para todos, portanto, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, se tiveres a oportunidade de levar alguém a Jesus, ensina-o, portanto, a que estas coisas todas Jesus batiza ou despacha logo o assunto. Quem crer e for batizado, portanto, será salvo. E depois, então, ensinando-os a observar, portanto, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, este mandamento era para Jesus, mas é também para a nossa vida. Portanto, quando Deus diz, quando Jesus ora para que nós não saiamos, portanto, do mundo, é para cumprirmos a grande comissão, é para amarmos, portanto, as pessoas do mundo, da mesma maneira, portanto, que Deus nos amou a nós, de tal forma que enviou o seu Filho amado, portanto, para nos salvar, para nos resgatar. Agora, repara bem, quando Jesus nos manda para o meio dos lobos, portanto, como ovelhas, Ele não nos manda desprovido, portanto, de capacitação. Contudo, eu quero, mais do que pegar nesta capacitação, nesta palavra capacitação, e falar-te do nosso posicionamento no mundo, e quero criar aqui uma ligação entre tudo aquilo que eu estou a falar. E se não, vem comigo, portanto, na leitura destes versículos. Em Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. E em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora bem, estes versículos só fazem sentido se tu estiveres na arena. Estes versículos, em todas as coisas somos mais que vencedores, se tu estiveres numa competição, se tu estiveres numa luta, se tu estiveres numa prova, se tu estiveres numa vicissitude, se tu estiveres se tu fores um gladiador, portanto, de Cristo, se tu tiveres alguém, portanto, por alguma razão, estás a sofrer, portanto, perseguição ou tribulação, porque senão isto não serve, este versículo não tem, portanto, sentido nenhum, portanto, na tua ou na minha vida. Portanto, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Em quais coisas? Okay? São estas promessas, portanto, foram promessas que Deus deu à nossa vida, porque sabe que nós fomos enviados por Ele mesmo como ovelhas para o meio de lobos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quais coisas? Posso o quê? Posso arranjar trabalho? Posso suportar o quê?
Ouçam, quer dizer, essas coisas o mundo também as suporta. O mundo suporta a perda de filhos, perda de pais por morte, por abandono. O mundo suporta divórcio, o mundo suporta desemprego. O mundo suporta todas estas coisas. Todas as pessoas do mundo suportam exatamente as mesmas coisas que nós suportamos. Portanto, em todas essas coisas eles também são mais que vencedores. Portanto, foi desempregado e arranjou um emprego no outro lado, sofreu um desaire e ultrapassou aquilo, venceu em todas essas coisas. O mundo, portanto, também é mais que vencedor e o mundo também pode muitíssimas coisas. Portanto, nós comparamos os nossos sofrimentos aos sofrimentos do mundo, mas os nossos sofrimentos não são iguais, portanto, aos sofrimentos do mundo. Onde é que nós somos, portanto, tentados e onde é que nós somos comparados, portanto, no que diz respeito às injúrias, às perseguições? Está em Mateus 5, versículo 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. As tribulações que o Senhor fala, portanto, em João 16:33, onde diz: no mundo tereis tribulações ou aflições, perseguições, portanto, algumas traduções dizem aflições, não é estar aflito, estou aflitinho para ir à casa de banho, ou estou aflito que estou cheio de fome, ou estou aflito porque não sei se vou ser aumentado, ou estou aflito porque não sei se vou pagar a renda, ou estou aflito porque essas coisas, estas vicissitudes, estas aflições são as aflições do mundo. São aflições que toda a gente tem. Relativamente a estas, o Senhor diz: não vos preocupeis com o dia da manhã, porque Deus cuida de vós. Olhai os passarinhos e os lírios do campo. Essas são as aflições que não devem fazer parte da nossa vida, porque Deus cuida delas. Ele é nosso Pai. A responsabilidade de pôr comida na mesa é dele. Nós fazemos o nosso trabalho como outro qualquer. Não comparemos estas aflições com as aflições que são as aflições do mundo. Isto é reduzir o poder da palavra de Deus, portanto, sobre a nossa vida. Quais são as aflições e as tribulações que nós vamos sofrer? É quando nos injuriarem, perseguirem e mentindo. Não é dizendo a verdade. Porque há muita gente que é perseguida e injuriada, portanto, no mundo, não é? Mas não é porque dizem mentindo mal deles, é porque dizem mal deles, mas falando a verdade. Porque, infelizmente, é muitas vezes por nossa causa que o nome de Deus, portanto, é escarnecido entre os gentios. Basta ver, portanto, a televisão nos últimos dias e a TVI e aquilo que se fala por aí, de um enorme mau testemunho, portanto, de alguns, portanto, setores da fé, vou-lhe chamar assim, ou da cristandade, não é? Que dão mau nome, portanto, que dão mau nome de alguma forma a Deus. Agora, vejamos, por exemplo, os cristãos perseguidos, portanto, que saem dos países do Médio Oriente, não é? Que são perseguidos pelo Estado Islâmico, porque professam, portanto, a fé cristã. Esses sim, portanto, e é para esses que está lá tendo bom ânimo, não é? Porque é por amor a mim, é porque vocês são cristãos que estão a ser perseguidos. Não é por terem feito, portanto, algum mal, mas não é por terem ficado desempregados, ou porque o dinheiro está curto, ou porque não têm prendas para dar de Natal aos seus filhos. Isso, portanto, não são portanto, aflições. Romanos 8:36, e reparem bem, eu quero que case o Romanos 8:36 com o 37, não é? O versículo 37, no versículo 37 diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Quais coisas? Vejam o versículo anterior, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas por matador. Em que circunstância é que tu foste entregue, portanto, à morte todo o dia? Em que circunstância é que foste considerado ovelhas como ovelhas para o matador? Dificilmente, provavelmente, nós aqui no Ocidente, alguma vez, tirando eventualmente alguns casos, mas não eu, certamente, portanto, já tive, portanto, algumas pessoas, amigas minhas, amigos meus, que deixaram, portanto, se relacionar comigo da mesma maneira que se relacionavam pelo simples facto de eu me ter tornado cristão. Mas isso não é ser entregue à morte todo o dia, por amor de Deus, quer dizer, não exageremos. Já fui rejeitado, efetivamente, por ser cristão, mas isso não significa ser entregue à morte, portanto, todo o dia. Se todos os meus sofrimentos fossem esses, glória a Deus. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, porque
é só em Deus que o fracasso é recompensado. E eu vou-te explicar aquilo que eu quero dizer. Quando tu lês bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, portanto, grande, exultai-vos e alegrais, porque grande é o nosso galardão nos céus. Ou seja, Deus é o único que recompensa o nosso falhanço, porque nós vamos para o mundo como ovelhas, no meio, portanto, dos lobos, tentar converter os lobos, anunciando o Evangelho de Cristo, os lobos mordem-nos, comem-nos, fracassamos, portanto, porque não atingimos o objetivo. Glória a Deus, exulta. Portanto, ou seja, é o único lugar, Cristo é o único lugar onde nós somos recompensados pelos nossos fracassos. Portanto, Deus não nos cobra, eu mandei-te pregar e tu não converteste ninguém, pronto, tunga, leva porrada. Não. Portanto, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque também perseguiram os profetas antes de vocês. Portanto, não é pelos resultados que nós somos, portanto, avaliados, não é pelo número de conversões, mas é pela quantidade de vezes que nós anunciamos o Evangelho, a quantidade de vezes que nós nos comportamos com ovelhas no meio de lobos, a quantidade de vezes que nós estamos, portanto, no meio dos lobos, portanto, anunciando, portanto, a palavra, portanto, de Deus. Ora, quando eu vos li os versículos de Romanos 8:37, que são bons versículos, portanto, para decorares e para fazerem parte da tua vida, para pensar assim, ok, vou para o meio dos lobos, mas vou levar estes versículos comigo, que eles vão me fazer falta, ok? Romanos 8:37, Filipenses 4:13 e João 16:33. Portanto, isto funciona. Portanto, da seguinte forma, Deus tem promessas. Estes versículos, não apenas estes, eu citei alguns, mas a Bíblia está carregada. Portanto, há quem diga que relativamente à expressão não temas, portanto, existem tantas vezes na Bíblia a expressão não temas, quanto, portanto, os dias do ano. Na realidade, nós não fomos chamados para ter medo, nós não fomos chamados para temer. Portanto, nós temos muitas promessas de Deus para a nossa vida que nos ajudam, portanto, a cumprir com a vontade de Deus, portanto, nesta terra. Contudo, promessas têm associadas premissas. Todos nós sabemos o que são promessas. Promessas é alguma coisa que é prometida. É quando o pai diz ao filho, filho, no Natal vou-te dar uma bicicleta. Isso é, portanto, uma promessa. Com Deus existem promessas que são incondicionais. Portanto, Deus prometeu, portanto, que iria fazer e Deus faz, portanto, sem qualquer condicionalismo, sem qualquer comportamento do homem, sem qualquer resposta do homem. Contudo, existem promessas, portanto, que são feitas por Deus ao homem, que são condicionais, têm uma premissa. Portanto, se tu fizeres assim, eu vou fazer assado. Portanto, o pai vira-se para o filho e diz, filho, vou-te dar uma bicicleta no Natal se passares de ano e não tiveres nenhuma negativa. Ok, a bicicleta está prometida, mas tem uma condição, tem uma premissa. Na condição de não teres, portanto, nenhuma negativa, então eu vou-te oferecer, portanto, a bicicleta. Portanto, Jesus funciona exatamente assim. Deus, portanto, funciona exatamente assim connosco em muitas das promessas, portanto, que Ele faz. A maior parte das promessas são condicionais, existem algumas que não são, portanto, condicionais. Eu vou passar aqui um bocadinho, portanto, sobre ambas, para perceberes. Mas vamos ler uma passagem que encontramos em João 15, onde nós podemos, portanto, estabelecer esta relação de sucesso em Deus, esta relação de ser capaz de alcançar aquilo que somos chamados, portanto, a fazer, enquanto ovelhas, portanto, no meio dos lobos, ou em qualquer outra circunstância da nossa vida com Deus. Portanto, nós vamos ver aqui, de uma forma clara, a promessa e a premissa, portanto, presentes nesta passagem. João 15 diz assim, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Chama-se poda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ok? Exatamente, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também em vós se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Agora, repara bem, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Portanto, eu deste conjunto de versículos vou só ler aqui, portanto, duas partes pequeninas para percebermos um pouco melhor onde é que eu quero chegar. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Portanto, parece-vos que temos aqui a premissa e temos aqui a promessa. A promessa é, pedi o que quiseres e vos será feito. Reparem bem que Deus não limita, portanto, Jesus não limita
as coisas que nós podemos pedir. Ele diz, o que quiseres. Contudo, tem uma premissa. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Portanto, a condição, portanto, a premissa para nós recebermos a promessa está em nós estarmos ligados à videira. Portanto, nós somos as varas. É interessante que vara e a videira são feitas da mesma matéria. Portanto, a videira e a vara são exatamente a mesma coisa. Contudo, a vara numa dimensão mais pequena. Portanto, estando enxertada, estando ligada, portanto, à videira, recebe da videira tudo aquilo que precisa para dar fruto. Se não estiver na videira, simplesmente não, portanto, dá fruto. E não dando fruto, Deus não é glorificado nisso. Repara bem como é que o verso termina. Nisto é glorificado meu Pai. Em quê? Que dês fruto. Okay? Quando nós damos fruto, glorificamos o Pai e verdadeiramente somos seus, portanto, discípulos. Agora, eu acho isto interessante, porque isto só acontece, isto só pode acontecer, portanto, com a nossa presença no mundo. Portanto, o sairmos do mundo, não é? Para nos fecharmos, portanto, no ambiente de igreja, ou na casa, portanto, da igreja, cortando todo o contacto com o mundo, impede-nos de cumprir a grande comissão. Impede-nos de algo. Nós estamos ligados, achamos que estamos ligados à videira, e até estamos ligados à videira, mas não estamos a produzir fruto. Estamos ali com aleluias e glória a Deus, e naquele lugar santo, supostamente, saímos dali no domingo, entramos, portanto, nas nações para as quais nós fomos chamados, e Tunga desapareceu, portanto, o cristianismo desapareceu, portanto, a vara não vai connosco, portanto, para as nações. Não é isso, portanto, que nós somos, portanto, chamados a fazer. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. E a forma de nós nos tornarmos seus discípulos, ou sermos vistos seus discípulos e glorificarmos Deus, é quando nós damos fruto. Portanto, é claro aqui, portanto, existem promessas de Deus para a nossa vida, efetivamente, existem promessas, e eu neste caso estou a falar das promessas de poder, das promessas de vencer o mundo, das promessas de poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas estas coisas cumprem com um propósito, que é o quê? Nós cumprirmos, portanto, com o chamado que Deus tem para, portanto, a nossa vida. Não estou a falar da atribuição de dons ministeriais, de ter sido chamado para pastor, ter sido chamado para evangelista, para apóstolo, porém, em qualquer uma dessas circunstâncias, nós somos chamados para ser ovelhas no meio dos lobos. Não é, agora fui chamado para ser pastor, então vou-me fechar na igreja. Eu uma vez lembro-me de ter estado numa reunião de pastores, num almoço, há um tempo atrás, e falávamos, portanto, era numa convenção, e falávamos sobre o decréscimo, portanto, do número de igrejas que tinham fechado, portanto, nos últimos anos, igrejas que tinham, não conseguiam atingir, portanto, o ponto de equilíbrio, o break-even, em que o nível, portanto, de dízimos e ofertas seria suficiente para sustentar, portanto, a igreja, o pastor, a renda da casa e aquelas coisas todas. Então, muitas igrejas, cerca de 200 e tal igrejas, portanto, tinham fechadas. E eu fiz uma pergunta aos pastores que estavam à minha volta, com quantas pessoas é que eles se relacionavam que não eram cristãos, portanto, que eram do mundo. E a resposta foi, praticamente nenhum deles tinha uma presença relevante, portanto, no mundo, nenhum deles tinha, portanto, conhecimentos, relações, portanto, com pessoas que não fossem, portanto, cristãs. Então, é assim, se isto começa, portanto, na liderança, se os próprios pastores não têm, portanto, amizades e relações com pessoas no mundo, não têm a oportunidade, portanto, de evangelizar. Tu podes estar numa paragem, portanto, de um autocarro e estás a conversar com a pessoa ao teu lado e tens 2 ou 3 palavras e dizes, Jesus te ama, eu sou crente e entrega a tua vida a Jesus que a vida vai mudar e não sei o que. Depois entra no autocarro, cada um foi para o seu lado. Tu fizeste a tua palavra, lançaste a semente, ótimo, e insta a tempo e fora de tempo, mas não estás a fazer discípulos. Portanto, não estás a acompanhar aquela pessoa, portanto, ou seja, lançaste a semente, Deus queira que ela venha a dar fruto e que essa pessoa se converta e que venha a congregar, portanto, em algum lado. Mas não é disso que nós estamos a falar. Portanto, é importante, e se isto é o caso da liderança, portanto, é exatamente igual em todas as ovelhas que lá estão. Portanto, as pessoas converteram-se, saíram do mundo e acabou. Portanto, não há evangelização, portanto, não há evangelismo, não há alcance, não é? E então, muitas vezes nós andamos a falar de avivamentos, querer fazer avivamentos na igreja, e achamos que avivamentos na igreja é quando a igreja se torna viva, cheia do Espírito Santo, falando em línguas, dando pulos, retetés e coisas por aí além, e aleluias, e mãos no ar, e não sei. E quando a igreja é muito viva, supostamente temos um avivamento. O avivamento não está dentro da igreja. Se der um avivamento dentro da igreja, amados, o problema para ser avivado é que estava morto. Portanto, avivamento dentro da igreja é prova de que a igreja estava morta. Portanto, o avivamento não é para ser feito dentro da igreja, o avivamento é para ser feito no mundo. Portanto, quem está morto, portanto, é que precisa de ser avivado. Quando avivamos dentro da igreja, quando dizer a nossa igreja sofreu um avivamento, é o mesmo que dizer que esteve morta até aquele momento. Portanto, não procures avivamento dentro da igreja, procura, portanto, avivar o mundo, procura tornar vivos, portanto, aqueles que estão mortos. Não é? E quem está morto está no mundo. A igreja já é viva por natureza, independentemente de fazer muito barulho, de ser muito espetacular na manifestação dos seus dons ou não. Portanto,
É no mundo que nós podemos fazer o avivamento, portanto, avivar o lobo, portanto, a ovelha, não é? Fazer aqui uma teoria da evolução das espécies, como dizia o Darwin, que é fazer com que a ovelha evolua, portanto, ou melhor, o lobo, portanto, evolua para a ovelha. Isto sim, isto é um milagre de Deus. Portanto, isto é que são os grandes milagres de Deus, é quando, portanto, existe transformação na vida das pessoas e essas pessoas, sim, são, portanto, avivadas. E existem avivamentos, há pessoas a fazer isso, há pessoas a dar testemunho de Jesus Cristo, há pessoas a levar pessoas à salvação, há pessoas em que Deus está sempre presente, portanto, em tudo aquilo que eles fazem, dando um testemunho vivo, portanto, de quem é Jesus Cristo. Mas vamos voltar agora ainda um bocadinho às premissas. Eu quero vos dar, portanto, 2 exemplos e depois seguimos para os embaixadores de Cristo. Existem dois momentos e isto é muito importante, portanto, isto que eu vou dizer agora, porque é uma passagem, portanto, importante para a fundação, portanto, da Igreja, portanto, na Terra, ok? Mas nós temos um momento que acontece em Gênesis, no capítulo 15, versículo 18, em que, portanto, Deus faz uma aliança incondicional, portanto, com Abrão. É de tal forma incondicional que Deus faz vir sobre Abrão um sono profundo e é o próprio Deus, portanto, que sela a aliança, portanto, passando pelo meio, portanto, da carne, selando, portanto, aquele acordo. Mas nesse momento Deus faz uma aliança dizendo que lhe vai dar, portanto, as nações por herança, portanto, e que lhe promete, portanto, que é a terra prometida. E é interessante que quando Deus promete, portanto, aquela terra, não é? Ele não promete a terra prometida, ele promete a terra, por isso ela ficou prometida, portanto, isto é ligeiramente diferente. Ele diz do rio Nilo, portanto, até ao rio Eufrates, portanto, do grande rio do Nilo, portanto, do grande rio do Egito, peço perdão. O grande rio do Egito, tanto pode ser, portanto, o Nilo, eu acredito que seja o Nilo, há os historiadores, teólogos que dizem que é um rio ali próximo, que era o Sicor, portanto, tanto faz diferença, portanto, não altera nada àquilo que eu quero dizer. Mas do Nilo, portanto, ao Eufrates, em linha reta, são cerca de 1500 km. Portanto, aquilo que Deus disse, eu te darei esta terra. E darei uma extensão de terra que são 1500 km, portanto, daqui até acolá. Portanto, isto foi prometido, esta promessa é incondicional. Nós vamos ter, portanto, Israel vai ter essa terra, portanto, no milénio, ponto, porque ela é a promessa de Deus. Contudo, quando chegamos a Josué, no versículo 1, portanto, capítulo 1, versículo 8, a promessa, portanto, da terra, para Josué já é condicionada. Diz, olha, tu tens isto tudo aqui para conquistar, vai daqui até aqui, tens 1500, portanto, quilómetros de terra. Contudo, para a conquistares, lembra que não te afastes, portanto, nem para a esquerda, nem para a direita do livro desta lei. Portanto, ou seja, tu tens um livro da lei que foi dada, e isto é muito interessante, porque Moisés tinha acabado de escrever, portanto, os 5 primeiros livros, portanto, da Bíblia, o Pentateuco, a lei já estava dada, tínhamos ali 2 livros históricos, portanto, com lei também, neste caso, o caso portanto, de Êxodo, mas temos Gênesis e Êxodo, depois temos Números, Levíticos e Deuteronômio, e então tínhamos aqui, portanto, os 5 livros, portanto, da lei, e já não tínhamos, portanto, o legislador, Moisés já não estava ali, portanto, com eles. É interessante que até àquele momento, portanto, Moisés falava e a palavra de Moisés, portanto, era a lei, não é? Agora Moisés tinha escrito a lei, o que vigorava agora era o livro, portanto, ou seja, já não era o profeta, portanto, agora era o livro, não é? E Deus estava a dizer a Moisés, não te afastes, portanto, daquilo que está escrito na lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Se fizeres isso, vais ter sucesso em tudo aquilo que tu fizeres. Se nós lermos, portanto, o livro de Josué, vamos perceber que em algumas alturas eles obedeceram, outras alturas eles não obedeceram, e, entretanto, a terra acabou por não ser conquistada dentro, portanto, dos parâmetros que Deus tinha dado. Eles conquistaram, portanto, aquilo que conseguiram conquistar e não obedeceram 100%, portanto, à lei de Deus, não eliminaram todos os habitantes da terra. Isso depois veio a trazer os problemas que nós lemos do livro de Juízes, mas isso também é uma outra pregação. Mas só para dizer que eles tinham 1500 km, portanto, ali de extensão de terra para conquistar. Hoje toda a parte da Arábia Saudita, Iémen, Líbano, enfim, toda aquela zona da Península Arábica podia ser Iraque, Irão, tudo isso podia ser terra de, portanto, Israel, porque estava prometida. Okay? Portanto, isto é o que vocês têm. Eles podiam ir para além disto? Não, Deus proibia, era só isto. Okay? Para além daquilo, portanto, eles não podiam ir. Mas até ali, eles podiam conquistar tudo. Portanto, temos aqui uma promessa incondicional, que é: eu vos dou esta extensão de terra, contudo, portanto, conquistá-la depende da obediência.
E então, ou seja, eles, a terra, portanto, que até àquela data Josué conquistou, depois que David unificou, depois que Salomão expandiu, depois da morte e divisão, portanto, o reino foi dividido, depois conquistado, enfim, até aos dias de hoje. Portanto, nós vemos Israel, portanto, nesta luta por aquela terra, portanto, só vai ser cumprida na plenitude, portanto, no milénio em que toda aquela extensão da terra será então, portanto, o reino, portanto, de Israel, com Jerusalém como capital. Portanto, nós temos aqui, portanto, o que é uma promessa e o que é uma premissa. Agora, quero falar, portanto, de um outro aspecto, que é, no fundo, é o tema principal, e não significa que a mensagem está a começar agora, não. Tudo isto, portanto, serve de contextualização. Portanto, nós somos chamados, portanto, a ser embaixadores de Cristo. Quando Deus diz, portanto, que nos envia enquanto ovelhas, como ovelhas para o meio de lobos, Paulo, portanto, dá-nos um nome diferente. Ele diz, nós somos embaixadores, portanto, de Cristo. Podemos ir como ovelhas ou podemos ir como embaixadores, porque é exatamente a mesma coisa. Portanto, a ovelha é embaixador de Cristo, é exatamente a mesma coisa. Não existem uns que são ovelhas, que assistem na igreja, e depois os outros que são os embaixadores, são os que pregam, os que têm dons, ministérios, não. Nós somos todos, portanto, embaixadores de Cristo. Deixem-vos dizer uma coisa, relativamente à terra prometida, só para ficar aqui enquanto dado estatístico, a extensão, portanto, da terra que hoje, portanto, pertence a Israel são 470 km. Portanto, foi-lhes prometido 1500 km e eles neste momento têm 470 km. Ou seja, um terço, portanto, daquilo que era deles, portanto, por direito de conquista. Ora, 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou, portanto, do ministério da reconciliação, ou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ora bem, o que é importante nós percebemos aqui? Que para sermos legais no exercício, portanto, do cargo de embaixadores, e repara bem, nós já sabemos que... O que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que não somos deste mundo. Nós somos, portanto, peregrinos nesta terra, portanto, nós não somos do mundo, ok? Mas fomos chamados para ficar no mundo. Ponto. Okay? Assim. Segundo, okay? Nós somos enviados, não só temos que ficar no mundo, como nós somos enviados, portanto, a este mundo na condição de ovelhas para junto dos lobos. Portanto, naturalmente que o nosso propósito é o quê? É transformar, portanto, os lobos em ovelhas. Nosso objetivo, portanto, é evangelizar os lobos. Portanto, os lobos aqui são uma metáfora para aquilo que nós éramos antes da nossa conversão. Filhos da ira, em vez de ser filhos, portanto, da crença, portanto, filhos da obediência, ok? Portanto, esta era a nossa posição antes da nossa conversão. E Paulo acrescenta aqui uma outra forma de nós vermos, portanto, a maneira como nós temos que estar no mundo na qualidade de embaixadores. Só que, para nós estarmos na qualidade de embaixadores, para que seja legal, portanto, a nossa presença enquanto embaixadores, é importante que exista a função da embaixada. Portanto, um embaixador, no fundo, é um representante de um governo estrangeiro, portanto, num país que não é o seu. Mas para que a sua função seja legal, tem que existir, portanto, a figura da embaixada. Portanto, só pode existir um embaixador quando existe uma embaixada. Se não existir embaixada, não existe embaixador. Ora, a embaixada, portanto, é a igreja. Mas não é a igreja, a embaixada não é a igreja, não é os vários templos, portanto, que existem por aí, onde as várias denominações cristãs, portanto, celebram a sua fé, portanto, em Cristo. Isso não é embaixada, portanto, isso é a casa da embaixada, ok? É a casa, portanto, da igreja, é o lugar físico onde, portanto, um ramo da embaixada, portanto, se reúne. Porque a embaixada, na verdade, é o corpo de Cristo, é a unidade do corpo de Cristo que está presente na terra, esteja ela em Portugal, em Espanha, Itália, França, na Arábia Saudita, onde quer que seja, onde existir, portanto, um cristão, esse cristão, portanto, é uma parte, é um membro, portanto, do corpo de Cristo. E estes membros do corpo de Cristo reúnem-se numa casa, uma casa que é a casa da embaixada. Portanto, o lugar físico, portanto, não é a embaixada. Nós dizemos, vamos ali à embaixada dos Estados Unidos, não, a embaixada dos Estados Unidos só é ali enquanto o embaixador, portanto, lá estiver.
E enquanto, portanto, a estrutura da embaixada estiver ali representada, enquanto a bandeira, o estandarte, os valores, enfim, tudo o que tenha a ver com a embaixada estiver ali. Porque no dia em que eles se deslocarem para outro sítio, ou quando a embaixada, portanto, sair do país, o edifício fica lá. E o edifício, estando lá, não é embaixada. E a embaixada não nasceu lá. Portanto, a embaixada, aquele edifício, eventualmente já ali estava, a embaixada alugou aquele edifício e entrou para lá, ocupou, portanto, aquele edifício. Portanto, isso é importante percebermos que os espaços físicos onde as igrejas se reúnem não são, portanto, necessariamente a igreja. São a casa da igreja, são a casa da embaixada e, portanto, nós fazemos esta separação. Portanto, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme o apóstolo Paulo pregava, portanto, no Areópago. O lugar, portanto, onde ele habita, portanto, é em nós, é no nosso coração, portanto, é na nossa vida, é em fusão, portanto, com o nosso espírito. Contudo, nós, conforme eu estava a dizer, para que a nossa presença, para que o nosso ministério seja legal, para que nós possamos atuar como embaixadores de Cristo, é importante que exista, portanto, a figura da embaixada. E a figura da embaixada, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, é a igreja. Agora vamos falar um pouco sobre, portanto, a formação da igreja, quando é que esta igreja se forma. Nós dizemos que esta igreja se forma muitas vezes, dizemos isto, erradamente, perdoem-me, se estiver a corrigir alguém que inadvertidamente, portanto, utilizou esta expressão e que se sinta corrigir por mim, não é essa a minha intenção, mas nós dizemos que Jesus Cristo formou, portanto, a igreja quando estava em Cesareia de Filipe, quando se dirigiu, portanto, aos discípulos e perguntou: e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois Jesus então respondeu no versículo 18, isso é Mateus 16, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dizemos muitas vezes que aqui Jesus, portanto, formou a sua igreja. Não, Jesus não formou, portanto, a sua igreja aqui. Jesus prometeu, portanto, a sua igreja, portanto, aqui a igreja não foi formada aqui. Para que a igreja precisasse de ser formada, Jesus diz que tinha que morrer. Tal como Adão, portanto, teve que morrer para que a noiva, portanto, saísse dele. Adão, portanto, como que foi lançado num sono profundo, portanto, a tradução da palavra hebraica é num transe, portanto, uma espécie de morte, ok? Num transe, num sono profundo, para que, portanto, então, a esposa, portanto, saísse dele. Também a igreja sai, portanto, de Cristo. E a igreja só sai de Cristo, só nasce de Cristo na morte e ressurreição, portanto, de Jesus Cristo. Sem morte e ressurreição de Jesus Cristo não há igreja, portanto, não há noiva. Portanto, a esposa, portanto, do noivo, a prometida, a noiva do noivo, portanto, que é a igreja, precisa da morte e ressurreição de Cristo para que forma. Portanto, Jesus estava aqui a confirmar uma promessa que já tinha sido feita, portanto, há muitos anos, num momento, não é? Tipo, num momento metáfora, num momento paralelismo da formação, portanto, da própria igreja e da vinda de Jesus Cristo, que é onde? Que é no sacrifício, portanto, de Isaac, quando Deus pede a Abraão, portanto, sacrifício o seu unigênito, o seu filho único, portanto, aquele a quem ele ama. Ainda que nós saibamos que, portanto, Isaac não era, portanto, o primogênito, ok? Não era o filho único, portanto, o filho único era, portanto, Esaú, portanto, era Ismael. Contudo, portanto, nós vemos que este é que era o filho da promessa. Portanto, este é que era o filho prometido, portanto, o outro era o filho da escrava, que nos leva a uma outra pregação sobre, portanto, quem é o Israel dos dias de hoje, tal como o apóstolo Paulo fala. Mas isso há de ser outra mensagem, se Deus quiser. Mas nós vemos essa passagem, portanto, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 17, não é? Na segunda intervenção, portanto, do anjo, não é? Na primeira manda, portanto, parar e diz: agora sei que me temes porque não tiveste problemas em sacrificar, portanto, o teu filho. Claro que Abraão faz isto tendo a certeza e a noção de que Deus tinha poder para o ressuscitar, e nós temos a prova disso quando Hebreu nos diz que realmente, em Hebreus 11, que nos diz que realmente Abraão recebeu, portanto, o seu filho, portanto, como que ressuscitado. Portanto, é um tipo, portanto, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, todo este capítulo é um tipo, portanto, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, logo um tipo da formação da igreja também. Vê o versículo 17, diz assim: de veras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Ora,
Isto é muito interessante, porque a porta, portanto, dos inimigos, a porta é algo paradigmático, portanto, da localização das cidades. Portanto, a porta é o lugar mais importante de uma cidade, mas é também o lugar mais frágil, portanto, de uma cidade. Porquê? Porque as cidades antigas, as cidades importantes, eram geralmente moradas, com, portanto, muitas guarnições, estava muito protegido, contudo tinha um ponto vulnerável, que era a porta, que a porta, regra geral, portanto, era de madeira. Por isso faziam poços à volta, portanto, e faziam as portas levadiças para impedir, portanto, que os invasores chegassem à porta. A porta, sendo de madeira, podia ser queimada, podia ser, enfim, deitada abaixo, não é? E as portas eram lugares muito importantes porque a vida das cidades, portanto, andava muito à volta das portas das próprias cidades. E quando uma porta era deitada abaixo, quando a porta era, portanto, destruída, regra geral, portanto, a cidade era tomada. Por isso, portanto, por isso Deus, o anjo diz aqui, portanto, a Abraão, não é? E a tua descendência possuirá, portanto, as portas, portanto, dos teus inimigos. E depois nós encontramos, então, no Novo Testamento, Jesus Cristo a linkar-se, portanto, a esta promessa de Deus feita a Abraão, dizendo, portanto, que as portas do inferno, eu próprio, repara bem, diz, sobre esta pedra, que é a revelação, eu edificarei, portanto, ele é que vai edificar, e isto é muito interessante, porque a palavra edificar, oikodomeo, portanto, a construção de casa, é o que significa, portanto, edificar, fazer um edifício, portanto, edificarei, não é no sítio, não é no sentido de edificar espiritualmente, é no sítio, é construir, portanto, ele utiliza a expressão construirei, que é exatamente a mesma expressão que é utilizada, uma mesma expressão, não em grego, porque o Antigo Testamento é escrito, portanto, em hebraico, mas quando Deus fez a mulher, a expressão baná, portanto, é uma expressão de construir. Quando ele diz, eu vou construir a mulher, da mesma maneira que Jesus Cristo no Novo Testamento diz que vai construir, portanto, a sua igreja. Portanto, é uma expressão de arquitetura, é uma expressão de construção civil, portanto, não é uma expressão de edificação espiritual, não é de ensino, portanto, é de construção. Eu acho muito interessante, portanto, aqui este paralelismo, quando Jesus diz que vai edificar a sua igreja, é exatamente aquilo que Deus diz quando de Abraão, portanto, diz que vai fazer a mulher. E tal como a Eva é a mulher de Adão, assim, portanto, Israel é a mulher de Cristo, é a mulher de Deus, diz lá Isaías 54, assim também, portanto, a igreja é a esposa do Cordeiro, que é Jesus. Isto é lindo, fantástico, maravilhoso. Portanto, a igreja é prometida. Portanto, esta embaixada cristã, portanto, é prometida a Abraão e a sua descendência. Gálatas 2:22 diz que a descendência, portanto, é Cristo. Portanto, esta descendência, portanto, cumpre-se, portanto, em Cristo. E Cristo aqui, portanto, juntamente com Pedro, anuncia também, portanto, mais uma vez, a construção desta embaixada, portanto, a fundação desta embaixada. Alguns dizem, naturalmente, eu aceito tudo, que a igreja só nasce, portanto, no dia de Pentecostes, portanto, com a descida do Espírito Santo, mas uma das coisas é certa, quer seja na morte ou na ressurreição, quer seja na descida do Espírito Santo, nunca é antes disto. Portanto, neste momento, em Mateus 16:18, Jesus está a prometer que vai edificar, ok? Aqui, a minha igreja, portanto, é ele que edifica, e a igreja, portanto, é dele, ele é o cabeça, portanto, da igreja, conforme lemos em Colossenses. Portanto, a igreja aqui é embaixada, portanto, é prometida, ok? Existe uma embaixada que é formada depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é composta por todos os membros que individualmente formam, portanto, o corpo de Cristo. Essa é a igreja, essa, portanto, é a embaixada. Ora, a embaixada tem uma função de resgate. Portanto, a embaixada existe para aqui. Reparem bem, a embaixada, portanto, está, no nosso caso, a embaixada está em ambiente hostil. A embaixada está, portanto, como ovelhas no meio do lobo. Portanto, nós estamos em ambiente hostil. Tanto que Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz para não nos conformarmos com os esquemas ou com a forma deste mundo. A forma, a palavra, portanto, forma deste mundo é schematizo, vem de esquema, esquematizar. Portanto, diz para não nos conformarmos com o esquema deste mundo, com a forma deste mundo. O que é que ele quer dizer exatamente com isso? Que este mundo tem uma forma. É como se tu pegasses, por exemplo, num pedaço de barro ou gesso, não é? E fizesse um molde, não é? E depois então viras lá para dentro o gesso ou o metal líquido, não é? E ele ganha, portanto, a forma do molde. É isto que ele está a dizer. Quando ele diz não nos conformarmos, portanto, é não aceitarmos levianamente. Não. É não assumirmos a forma, é não sermos vertidos de forma líquida para dentro de um molde, portanto, que é o
sistema do mundo e quando depois nós saímos somos exatamente iguais ao mundo. É isso que ele está a dizer. Mas não, renovai-vos pela transformação da nossa mente. Portanto, que haja aqui uma metamorfose, uma transformação, portanto, da nossa vida, uma passagem, portanto, de lobo, portanto, a ovelha. Portanto, nós somos chamados, portanto, enquanto embaixadores, e repara bem, eu tinha lido em 2 Coríntios 5, diz lá que nos confiou o ministério, portanto, da reconciliação, não é? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou, portanto, da palavra da reconciliação. Ou seja, nós estamos, portanto, neste mundo, portanto, numa função de resgate. Portanto, a embaixada e o embaixador estão na terra numa função de resgate. Nós estamos num ambiente hostil, mas o objetivo, portanto, é pegar naqueles que antes, tal como nós, portanto, estavam em cativeiro, estavam em prisão e resgatá-los, portanto, para dentro da embaixada, para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Então reparem bem, quando Jesus diz as portas do inferno, portanto, não resistirão, portanto, contra a minha igreja, okay? As portas do inferno não resistirão à igreja. Do outro lado nós temos também Abraão a dizer, e eles possuirão as portas dos seus inimigos. Então nós temos, portanto, que existe um sistema deste mundo que tem uma porta, este sistema do mundo tem uma porta, algo que nos obriga, portanto, a entrar neste mundo, e a forma que nós temos para entrar neste mundo é derrubar, portanto, esta porta. Fecharmos-nos na igreja não é uma forma de nós derrubarmos, portanto, as portas do inferno. Não é uma forma de nós derrubarmos, portanto, nós entrarmos neste mundo. Nós só podemos, portanto, entrar neste mundo para conquistar as almas, derrubando, portanto, as portas dos nossos inimigos, derrubando, portanto, as portas do inferno. Porque as portas do inferno estão lá, portanto, elas dizem que não prevalecerão, ou seja, com a força, com o esforço da igreja contra elas não vão permanecer. E vão-nos permitir que a gente entre no mundo. O problema é que nós não estamos lá. Nós não estamos no mundo, nós estamos na igreja, estamos numa espécie de num limbo, num sistema, portanto, meio à parte, em que nada acontece, portanto, não estamos em luta, não estamos em desafio, portanto, não estamos a prevalecer, porque simplesmente não estamos aí contra as portas do inferno. Porquê? Porque do lado das portas do inferno estão os cativos. E do lado lá da porta do inferno, os cativos não são as almas penadas, nem é o inferno, não estão lá a arder. Não. São os teus vizinhos, as nações, okay? Estão guardadas por uma porta de resistência, não é? Estão cegos, o seu entendimento está cego pelo príncipe deste mundo, portanto, o seu entendimento está cego. É como se eles estivessem por trás de uma porta, portanto, invisível, e não entendem que estão seduzidos, estão formatados ao esquema deste mundo e que essa porta, essas escamas têm que cair e só vão cair pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. E nós andamos a pregar a palavra dentro das igrejas, quando as camas de quem está dentro da igreja já caíram, as portas já foram derrubadas. Portanto, não faz sentido. Nós estamos ali para a comunhão e para a edificação, mas a pregação da palavra deve ser levada, portanto, àqueles que ainda estão aprisionados, àqueles que estão, portanto, nas garras do inimigo. Porquê? Porque este mundo, o sistema deste mundo, tem um príncipe, tem um governador, portanto, não é um embaixador, tem um príncipe, tem um governador, tem um presidente, okay? E esse presidente é Satanás e cegou os entendimentos, portanto, das pessoas que estão no mundo e mantém-nas em cativeiro. E enquanto essa porta não for derrubada, nós não conseguimos aceder a essas pessoas para as resgatar, portanto, para a embaixada. Portanto, nós somos embaixadores, temos esse trabalho. Não é para andarmos bem vestidos na igreja a dizer que somos embaixadores de Cristo, porque se nós não estivermos a resgatar aqueles que estão, portanto, em cativeiro, nós não estamos a fazer nada, não merecemos sequer o salário que estamos, portanto, a receber. Amém? A Bíblia diz e eu vou avançar rapidamente para o fim, Efésios 6,12 diz assim: portanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Repara bem, a nossa luta não é contra seres humanos. Algumas traduções dizem a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu escolhi propositadamente esta tradução para que nós percebamos. Porque às vezes vou lutar contra a carne. Quando eu falo lutar contra a carne e sangue, a primeira coisa que vem à minha vida é um naco. Que vem à minha mente é um naco de carne. Um naco de carne assim em sangue mal passado, não é? Lutar contra a carne e contra o sangue. Eu não imagino, não é? Quando leio a expressão contra a carne e contra o sangue, eu não imagino que carne e sangue se está a referir a pessoas. E muitas vezes nós, quando lemos, portanto, estas passagens, não é? Não temos muitas vezes a plenitude por causa da qualidade da tradução. E na realidade diz, a nossa luta não é contra seres humanos.
Nós não estamos a lutar contra seres humanos. Quando Jesus Cristo repreendeu Pedro, ele não repreendeu Pedro, ele repreendeu Satanás, portanto, que estava a utilizar Pedro para tentar convencer Jesus, portanto, que não fosse para a cruz. Portanto, a nossa luta, quando dizemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, estamos a dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades. Principados e potestades são sistemas de governo, são Satanás e os seus demónios. E repara bem, não é necessariamente contra Satanás. E isto é muito interessante, e aqui também nos espero levantar aqui alguma questão. Há muita gente aí a expulsar Satanás a torta direita, como se Satanás tivesse o dom, portanto, da ubiquidade, tal como Deus tem, que é omnipresente, está em todo o lado. Então expulsa Satanás em Corroios, expulsa Satanás em Santarém, expulsa Satanás em todo o lado, como se Satanás estivesse, portanto, em todo o lado. Se ele estivesse em todo o lado, ele tinha uma das características de Deus, que era, portanto, omnisciente. Estando em todo o lado, portanto, ele também era omnipresente. Espera aí, não, estamos a falar de principados e potestades, estamos a falar de formas de governo, portanto estamos a falar que Satanás gera, portanto, ele é o príncipe, não é? Ele é o governador deste mundo. Se ele é o príncipe, ele é o primeiro neste mundo, ele tem um sistema de governo, ele utiliza, portanto, os seus anjos caídos, que nós chamamos, portanto, de demónios, ele utiliza as suas castas, não é? Para governar, portanto, este mundo. E são essas influências, não é? Que acabam por, de alguma forma, influenciar, portanto, através dos dados inflamados do maligno, portanto, que nós lemos também, portanto, aqui Efésios 6, que nos obrigam a vestir a armadura de Deus, já lá vamos, também temos uma mensagem sobre isso, mas nós estamos a falar aqui, portanto, existem dominadores deste sistema, dos quais, portanto, Satanás é o príncipe, é o primeiro. Mas existe, pois, uma hierarquia e uma casta, e é contra essas, portanto, contra esses principados e essas potestades que nós temos que lutar, portanto, nas regiões espirituais, nos lugares celestiais, que é onde nós estamos sentados com Cristo. Portanto, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os poderes que influenciam os comportamentos e a vida das pessoas. Satanás cegou-lhes o entendimento e eles têm dificuldade, portanto, em entender, vivem em cativeiro porque estão atrás dessa porta, a qual nós nos recusamos, portanto, muitas vezes a derrubar. Portanto, eu espero com esta mensagem que possa ter tocado ao teu coração, que possa ter posicionado ou reposicionado, portanto, a tua missão, portanto, nesta terra, que tu possas equacionar a maneira como estás a viver o cristianismo, a maneira como estás, portanto, a cumprir com o teu chamado para com Deus, a maneira como tu estás a revelar e a manifestar, portanto, os teus dons e os teus talentos. Portanto, eu gostava que ficasses com esta ideia, igreja, casa de igreja, fantástico, lugar de comunhão, lugar de celebração, mas não é o foco, portanto, da nossa vida. O foco da nossa vida, portanto, é o mundo. E não te deixes enganar com as expressões mal utilizadas quando diz não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo há, portanto, porque quando está a falar do mundo, está a falar do sistema do mundo, não está a falar das pessoas do mundo. Porque a Bíblia também diz Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Então, se Deus amou o mundo de tal maneira, e se quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele, então Deus não se ama a si mesmo. Esquece, não estamos nem aí. Portanto, nós não amamos o sistema do mundo, nós não amamos o pecado que há no mundo, nós não amamos a inclinação da carne que há no mundo, nós não amamos a concupiscência da carne, okay? Nós amamos Deus, nós amamos as coisas de Deus, amamos os filhos de Deus, amamos o próximo como a nós mesmos, o próximo que vive no mundo e que está em cativeiro e que depende do teu esforço, da tua oração, do teu poder nos lugares celestiais para destruires, portanto, esta porta que te impede o acesso àqueles que estão cativos. Portanto, espero que tenhas gostado desta mensagem. Eu adorei estudá-la, prepará-la. Estou super feliz, portanto, por poder utilizar este meu talento, este meu dom, portanto, do Senhor para partilhar a sua mensagem, mas deixa-me confessar-te, aquilo que eu verdadeiramente gosto de fazer é de anunciar Jesus Cristo àqueles que não têm ainda Jesus Cristo. E acredita que eu não desperdiço uma oportunidade de o fazer. Ainda ontem estava numa reunião com 3 pessoas, uma reunião de trabalho que não tinha nada, portanto, que ver, e 3 minutos de conversa para me apresentar e pum, testemunho sobre Jesus Cristo, sobre a minha fé, sobre a pessoa de Deus, a pessoas que nunca tinha visto na minha vida. É isto que me dá gozo, é isto que me dá prazer, lançar estas sementes, independentemente do resultado final. Mas nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Portanto, vai com ousadia, vai com força, sabe que terás tribulações, serás perseguido, mas grande, portanto, é o teu galardão. Por isso, exulta e vive com alegria. Deus te abençoe.